Olá, tudo bem? Eu sou o Gledson do site inovar.net e eu venho aqui trazer mais uma planilha para vocês. Dessa vez, uma planilha para controle de depreciação. A planilha foi desenvolvida por mim e pelo Fábio e ela está disponível aqui no site inovar.net. Vamos para a tela do meu computador para vocês visualizarem como é a planilha. Eu já estou com a planilha aberta. Se por acaso aparecer para vocês essa mensagem aqui, quando vocês abrirem a planilha, é normal. Quando se baixa uma planilha da internet, é normal que o Excel, por segurança, faça essa conferência aqui. Então você vai clicar em habilitar conteúdo. Pronto, a planilha já está pronta para uso. Talvez você não saiba o que é depreciação e eu vou explicar para vocês aqui. Em contabilidade, a depreciação corresponde ao encargo periódico que determinados bens sofrem por uso, obsolescência ou desgaste natural. A taxa anual de depreciação de um bem será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica. Se você não entendeu, fica tranquilo que você vai entender. Eu vou te explicar de forma não formal, não literal. Basicamente é o seguinte: digamos que você compra uma máquina que produz, sei lá, coxinha, e você pagou 10 mil reais por ela. E você espera que a utilização dela se dê em 3 anos. Em 3 anos você tenha que comprar outra porque essa não serve mais. Pois depreciação é exatamente isso. Quando ele fala de taxa anual de depreciação, significa que o prazo, no caso, a taxa anual nesse exemplo que a gente citou, é de 33%. Com 3 anos ela vai estar totalmente exaurido o uso dela, o valor dela. E você vai ter que comprar outra. Esse valor é importante porque você precisa reter esse valor em caixa para futuramente você ter condições de trocar esse bem. Eu já vi empresas terem grande dificuldade porque não monitoram a depreciação. E o que ocorre? Ela tem, por exemplo, uma máquina lá que custa 50 mil reais. Ela está usando a máquina normalmente, não separa e não inclui nos custos dela a depreciação. E o que ocorre? Futuramente a máquina começa a dar muito problema por conta de desgaste natural dela mesma, ela fica velha. Acontece também dela simplesmente quebrar e não compensar o conserto e você ter que comprar outra máquina. Só que essa máquina é uma máquina cara. E o que ocorre? A empresa não tem condições de comprar essa máquina. Por quê? Porque não separou o valor correspondente ao desgaste natural da máquina. Na planilha, nós temos aqui algumas taxas aplicadas. Isso aqui são taxas formais, é o que a contabilidade formal recomenda. Se você tiver dúvida em qual percentual você deve aplicar no bem que você vai depreciar, procure o seu contador e ele vai lhe orientar direitinho. O primeiro passo para a utilização da planilha é você vir aqui e cadastrar o bem que você deseja. Aqui vou cadastrar um novo bem, ver se o código dele será 6 e esse bem será, digamos, vou botar aqui, coxinha como no exemplo. Ela vai estar no setor de, deixa eu ver aqui, cozinha. E eu vou colocar o valor de 10 mil reais. A vida útil em meses desse bem. Normalmente, junto do fabricante, você tem essa informação. Eu vou colocar como exemplo 60 meses. Valor residual. O valor residual corresponde ao valor do bem ao final da vida útil dele. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou citando, digamos que ao final da vida útil dessa máquina, você ainda consiga, você estima que ela ainda vai valer 2 mil reais, por exemplo. Então, eu vou colocar 2 mil reais. E a data de aquisição. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar que ela foi comprada no dia 1/1 de 2020. A planilha, já nesse momento, nesse último campo, tem uma fórmula
que informa que ela não foi encontrada no banco de dados. Ou seja, você registrou ela nos bens, mas ela não está registrada na contabilidade dessa depreciação. E é isso que nós vamos fazer agora. Para isso, você vai clicar na linha correspondente ao bem e vai clicar aqui em calcular selecionado. Bem aqui, ó. Nessa tela, você já vai ver informações que você registrou lá no cadastro dos bens. E você tem dois formatos de depreciação. A depreciação linear ela é bem simples. Ela vai pegar o valor do bem, vai dividir pela vida útil dele e vai nos mostrar aqui em valor mensal quanto você deve separar mês a mês para que no final do período, ou seja, no final da vida útil do equipamento, você tenha o valor disponível para comprar uma nova máquina. A desvantagem é que a depreciação ela não ocorre de forma linear. O bem, quando vale 10 mil, ele se desvaloriza bem mais do que quando ele já está no final da vida útil dele. Por isso que existe também a depreciação não linear, que como você pode observar, nos primeiros meses de uso, o valor que você deve separar mensalmente para no final ter condições de comprar outra máquina é bem maior do que lá no finalzinho, quando ele chega praticamente a zero. Vou dar um zoom para facilitar aqui, que vocês vejam melhor. A planilha vai salvar automaticamente as duas formas de depreciação no banco de dados. E você, posteriormente, lá nos relatórios, vai escolher qual forma utilizar. Independente da sua escolha, ela vai registrar as duas formas e vai lhe apresentar de forma separada as duas formas também. Eu vou clicar aqui em salvar no banco de dados, neste botão aqui, ó. A planilha já está fazendo a operação. Pronto, depreciação registrada no banco de dados. Ela também nos avisa, com esse aviso aqui bem chamativo em vermelho, que ela já está registrada no banco de dados, para não ocorrer duplicidade, para você não registrar o mesmo bem duas vezes no banco de dados de depreciação. Aqui nós temos o banco de dados com todos os registros. Aqui no final está o nosso último registro que acabamos de realizar, junto dos outros. Você pode realizar filtros também por datas, por valores. Se na sua planilha não estiver habilitado esta parte aqui, ó, este filtrozinho, eu vou lhe mostrar como ativar. No Excel você vai clicar em dados e aqui neste símbolozinho de filtro, ele vai estar assim, ó, desabilitado. Você vai clicar nele. Pronto, os filtros já estão habilitados. Você já pode utilizar a planilha e fazer os filtros que quiser para verificar itens diretamente no banco de dados. Agora nós vamos para o quarto passo, que são os relatórios. Aqui nós temos o relatório da depreciação anual acumulada. Por exemplo, no ano de 2020, aqui nós temos a depreciação linear e não linear. Como eu lhe falei, as duas são registradas no banco de dados e você escolhe qual utilizar. Você pode ir mudando o ano e ir observando o que ocorre a cada ano. E esses os valores mensais de cada item que você deve depreciando, que você tem depreciando em seus equipamentos. Aqui nós temos um gráfico que tem em azul a depreciação linear e em verde a não linear. Na parte de baixo, nós temos a depreciação por setores. Esses setores você pode personalizar da forma como bem desejar. Aqui no final, na última tabela, na última planilha, você tem quais os setores do seu negócio e você pode renomear e colocar os que você tem de fato no seu negócio.
Isso vai facilitar também o uso aqui no relatório. Nesse primeiro relatório, é um relatório anual por setor, só que linear. E novamente, aqui embaixo nós temos o relatório anual por setor, só que não linear. E por último, nós temos o relatório por bem. Você pode vir aqui, botar o código daquele bem que acabamos de registrar. Deixa eu diminuir aqui. E aqui nós temos as informações do bem. 2019 não tinha nada, a partir de 2020 nós temos os dois registros. Aqui eu tenho a depreciação linear e aqui a não linear, e um gráfico correspondente. Eu vou evoluindo aqui nos anos para vocês verem como funciona. Observe que a depreciação não linear é bem maior no começo. Só que vai chegando um determinado momento que eles ficam praticamente empates e depois começam a diminuir. Enquanto que a linear permanece sempre o mesmo valor, até a exaustão completa do bem. Aqui na tela inicial você tem as informações de como utilizar a planilha, mas é basicamente isso que eu mostrei para vocês. Essa planilha está disponível aqui no site inovar.net. Aqui nós temos essa e demais outras planilhas. Fique à vontade para, caso tenha dúvida, entrar em contato conosco. Essa é a planilha de depreciação. Espero que vocês tenham compreendido como funciona a depreciação e a importância de você não só saber qual a depreciação dos seus bens no seu negócio, mas também é uma forma de você proteger o seu negócio de uma possível quebra, de falta de dinheiro. Eu espero que você administre bem o seu negócio e qualquer dúvida ou sugestão, entre no site inovar.net e fala conosco. Até mais!